Olá, bem-vindos à Tami TV. Nosso tema de hoje é sobre o Dia Internacional da Mulher. O dia 8 de março tem as suas origens históricas um tanto controvertidas. Até hoje se discute muito se teria ou não ocorrido aquele incêndio em 1857 em que pereceram cerca de 129 operárias lá em Nova York quando pugnavam por melhores condições de trabalho, dentre as quais pediam a redução da jornada diária para 10 horas. Pois bem, mas há muitas controvérsias sobre se essa ideia não teria sido de novo enfatizada por volta de 1910, 1911, ainda por ocasião de greves em que mulheres sempre batalhavam, no contexto das lutas trabalhistas no modo geral, por condições mais humanas de trabalho. O importante é que fique consignado que é um marco. É importante essa parada para se verificar os passos importantes que as mulheres já deram ao longo de todas essas lutas para conseguir uma posição melhor no contexto da sociedade patriarcal. O matriarcado se perde na origem dos tempos e o que se implantou mesmo na história foi o regime patriarcal, o predomínio do homem, valendo-se da força física e tal se refletiu no âmbito da família, no âmbito das relações de produção, e a mulher sempre esteve realmente em situação de hipossuficiência. Foi longa a história de lutas para se chegar a um estágio que ainda não é considerado, obviamente, o melhor, mas que já representa um marco importante de avanço. Afinal, sob a égide do nosso Código Civil de 1916, nós vimos que a mulher, ao se casar, ela perdia a capacidade plena, tornava-se relativamente incapaz. E essa situação perdurou até o advento, em 1962, do Estatuto da Mulher Casada, que foi um marco na evolução dos direitos da mulher, porque antes ela necessitava até do consentimento do marido para celebrar contratos de trabalho e pior, ele poderia, mesmo à revelia da trabalhadora, invocando situação de perigo para a unidade familiar, então dar por findo aquele contrato que ela celebrara. Com o Estatuto da Mulher Casada, pelo menos se avança um passo no sentido da maior igualdade. Também a mulher deixou de depender do consentimento do marido quando se tratasse de oferecer queixa-crime, conforme vetusta regra lá do Código de Processo Penal. Os avanços continuaram e a aprovação da Lei do Divórcio em 1977 foi outro passo importante no avanço da mulher por uma posição de maior dignidade no seio da sociedade, porque todos nós podemos nos lembrar que a situação da desquitada não era das mais airosas na nossa sociedade, era bastante discriminada. O casamento era considerado indissolúvel, mas a parte mais penalizada com essa situação era a mesma mulher. Quando veio a Constituição de 88, proclamando a igualdade de direitos do homem e da mulher, e lastreada como fundamento da República Federativa do Brasil, na dignidade da pessoa humana, podemos observar avanços mais palpáveis, mais ponderáveis, para que a mulher fosse alçada a uma situação de maior dignidade na sociedade. E as relações estáveis, antes chamadas apenas de uniões, de sociedades de fato ou concubinatos, passaram a ter um novo tratamento legal com as leis do companheirato e a mulher pôde então desfrutar de uma situação mais equânime, com partilha de patrimônio, quando da dissolução dessas uniões, que não precisariam mais de demonstrar o trabalho para a aferição, a auferição do patrimônio comum, sendo dividido em razão daquela união. Muito bem. Com o Código Civil de 2002, os avanços se tornam mais permanentes, sempre sob a égide da nossa Constituição Cidadã, e o homem perde aquela posição de chefe da família. A posição dos membros do casal passa a ser de colaboradores, com uma distribuição equitativa dos encargos. É assim que temos que considerar. A partir de então, se incrementa essa visão maior de isonomia
entre o homem e a mulher, e temos como ponto culminante a edição da Lei Maria da Penha. A Lei 11.340 de 2006 veio dar um tratamento mais aprimorado à situação da mulher vítima da violência doméstica e familiar. Não trouxe propriamente novos tipos penais, mas veio a dar um amplo espectro de tutela para mulheres nessa situação, com medidas protetivas deferidas de pronto, como determinações de afastamento do companheiro, do cônjuge agressor, do familiar agressor, da esfera ali do convívio doméstico, a colocação em abrigos e tantas outras medidas que essa lei trouxe, possibilitando à mulher uma reinserção na sociedade, estimulando inclusive a se introduzir no mercado de trabalho e procurando então dar-lhe esse âmbito de proteção com os 5 tipos de violência a que ela se encontra submetida. Não é só violência física, a primeira que nos ocorre, resultante de lesões corporais, que inclusive temos aquela forma do parágrafo 9º do artigo 129, quando cometida no âmbito da violência doméstica, parágrafo esse introduzido em 2004, antes mesmo da Lei Maria da Penha. Além dessa violência física, nós temos também a violência psicológica. Essa é terrível, porque vai minando a autoestima da mulher, vai depreciando-a do ponto de vista psicológico, pode inclusive levar a situações de suicídio. Então é uma conduta do agressor, do companheiro, do marido, enquadrável até na instigação, induzimento e auxílio ao suicídio. Igualmente, podemos verificar também aquela violência moral, que vai consistir, conforme a própria lei define, aqueles crimes de calúnia, difamação, injúria, minando o próprio conceito social da mulher. Temos ainda a violência patrimonial, quando no auge das agressões também se destroem objetos de uso pessoal da mulher, como o arremesso de celulares que se espatifam no chão, e dentre outros prejuízos materiais, configurando então crime de dano, o crime cometido contra o patrimônio da mulher, contra os seus bens de uso pessoal. E, por fim, a violência sexual, porque há muito já se consolidou no meio jurídico a ideia de que nem mesmo se tratando de casamento, o débito conjugal justifica a prática contrária à vontade da mulher. Assim, é perfeitamente aceitável a figura do estupro, mesmo cometido por marido, por companheiro. Infelizmente, nós vemos, inclusive, situações de violência sexual cometidas por ascendentes, certo? Devido à situação de hipossuficiência, de menor força da mulher no seio familiar. Toda essa situação tem que ser enfrentada pela legislação como um todo, e os juizados de violência doméstica, que o Conselho Nacional de Justiça visa sempre implementar, e estão se ampliando no país, embora só tenhamos até agora cerca de 87, 12 deles aqui no Distrito Federal, buscam numa abordagem multidisciplinar, então cercar a mulher da maior proteção possível quando esteja em situação de violência. E é a essas mulheres perseguidas que nós dedicamos o nosso pensamento no Dia Internacional da Mulher, para que elas reúnam sempre forças para reagirem contra essa situação, buscar a solução no âmbito do aparato estatal, que nós, do nosso lado, procuramos cada vez implementar mais para estar à altura do desafio e da necessidade que essas situações exigem. Muito obrigada. E a mulher é poderosa, ou pode ser poderosa, confiemos nisso. E não se esqueçam, venham sempre curtir a página no Facebook da ATAMI, com mídias como essa que estarão sempre à disposição dos interessados. Muito obrigada e até uma outra ocasião.